Paulo, fica aqui um abraço a todas e a todos. Até amanhã. Beijos, beijos. Beijo. Valeu, meu presidente. Um abraço. Beijos, presidente. Boa tarde. Maria mora conosco. Passa a palavra ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente em exercício, capitão Paulo, senhoras e senhores deputados. Hoje, e vou tentar fazer isso daqui para frente, fiz um exercício de ouvir muito e depurar tudo aquilo que me pareceu um contrassenso, mas, ao mesmo tempo, ficar calado. Porque tenho aprendido aqui que muitos radicais, quando falam de forma afoita sobre temas que muitas vezes não estão escritos no projeto e, às vezes, até merecedores de fazerem cursos de interpretação de texto, o fazem propositalmente para surgir a polêmica. E eu não quero participar desse processo que não me parece construtivo. As radicalizações têm levado a sociedade brasileira e o próprio parlamento fluminense, que não difere de outros, muitas vezes, a discutir temas de forma insana. E me lembro, isso foi objeto até já de discurso meu, e hoje no colégio, na Comissão de Constituição e Justiça, foi novamente relembrado o antigo e tão saudoso escritor, jornalista, homem de shows, enfim, de múltiplas capacidades, que tinha a alcunha de Stanislau Ponte Preta, que, no período duro, tempo cinzento da ditadura, intitulou que nós vivíamos sob o regime do FEBEAPA, Festival de Besteira que assolava o país. E o FEBEAPA, desde os idos de 64 até a década de 70, voltou a assolar o país com muita intensidade. E eu que vivi aquela fase tão triste, desse período de chumbo, não quero servir como ator principal, nem como ator coadjuvante, nem como plateia a essas discussões que só servem para autopromoção dos seus pontos de vista e visando única e exclusivamente os seus adeptos mais próximos. Então, primeiro, essa ressalva, que na sessão de hoje, o presidente André Siciliano, de forma democrática e jocosa, propôs até que a Escola do Legislativo pudesse, né, fazer um curso de interpretação de texto, o que seria muito oportuno,
porque lá também sentaria na cadeira, porque aprender sempre é bom. Quanto mais a gente acha que sabe, mais deve estudar e aprender. Dito isso, eu queria chamar a atenção por um segundo aspecto. Hoje, quando o presidente da Casa começou os trabalhos, ele mostrou a sua indignação, visto que é, sem dúvida nenhuma, um democrata, por ter ido à porta da Alerj conversar lá com alguns manifestantes do Corpo de Bombeiros, quiçá não mais do que 20, e um deles, exaltadíssimo, teria ofendido o presidente. E também teria já feito isso no dia de ontem, salvo erro de memória, com o deputado Rodrigo Amorim. Aí também me vem a minha lembrança, deputada Renata Souza, a vivência que eu já tenho em manifestação, em atos políticos. Muitas vezes, um radicaloide infiltrado insulta, grita, parte para agressão, para fazer o jogo do poder. Na verdade, não está defendendo a categoria, está defendendo os opressores. E essas atuações virulentas exatamente levam a decisões contrárias, muitas vezes, ao interesse da maioria. Dizíamos, no período duro da ditadura, quando fazíamos as nossas assembleias para decidir os movimentos de rua, que muitas vezes chegava alguém com um discurso muito radical, que todos já sabiam que era um infiltrado. A única missão era exatamente exacerbar os espíritos para conseguir o seu intuito de manutenção do status quo. E foi isso que aconteceu também no dia de hoje. Mas, felizmente, o espírito democrático do presidente verificou que o projeto tinha recebido mais de 100 emendas e, com o volume de destaques que tinha, seria necessário que tivesse uma reunião de colégio de líderes para tentar calibrar esses destaques. Acho, por exemplo, um absurdo você querer fazer uma contratação temporária de bombeiros dentro de um projeto de lei que permita que você contrate temporariamente 50% do efetivo. E sabemos nós que o efetivo do Corpo de Bombeiros é de 24 mil homens. 24 mil homens. Você, fazendo um chamamento apertado para botar no Corpo de Bombeiros 12 mil temporários, você nunca mais terá concurso público para o Corpo de Bombeiros. Então, por que não chamar os 400 excedentes em primeiro lugar? A douta Procuradoria-Geral do Estado não permite. A douta Procuradoria, quando emitiu esses pareceres, nós não estávamos em regime de pandemia, um regime de exceção, de excepcionalidade, onde exatamente aqueles que estão em contato mais direto com a população, que são os servidores da saúde, da segurança pública e da assistência social,
são aqueles que mais se contaminam. Então, na verdade, esse regime de excepcionalidade tem mostrado que no mundo jurídico, a começar pelo Supremo Tribunal Federal, todas as exceções têm sido abertas, inclusive de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é necessário que a douta Procuradoria consiga adaptar seus pareceres ao tempo de excepcionalidade que nós vivemos. Quando voltar e terminar essa pandemia, com a vacinação da população, aí sim poderemos, sem dúvida nenhuma, voltar a um regime de normalidade. Mas enquanto não tiver vacina, e isso não acontecerá provavelmente antes de 31 de dezembro deste ano, toda a população estará em risco, mas em especial aqueles que estão dentro dos presídios, as forças de segurança, os funcionários da saúde e também da assistência social. Eu não estou dizendo isso porque é necessário que um projeto dessa monta ele seja modulado, ele tenha um caráter experimental e não um caráter definitivo. Dizer que na França, na Austrália, na Alemanha, nos Estados Unidos, existem bombeiros civis, é verdade. Mas lá é outra realidade, absolutamente distinta da nossa. E não há nem que se cotejar com as nossas Forças Armadas, que tem uma tradição histórica do recruta, isto é, quando você faz 18 anos, você vai servir o Exército. E lá vai passar inicialmente 12 meses, depois 10 meses, já fazia parte da tradição. E alguns enganjam e ficam na tropa por mais tempo. Somente quando as Forças Armadas determinam que há vaga. CPOR, que conhece bem o capitão Paulo, que um dia eu tentei fazer quando era estudante, porque era facultado aos estudantes fazerem CPOR, eu não pude fazer o CPOR. Sabe por quê? Tinha excesso de contingente. Excesso de contingente, quer dizer, tinha um número pré-determinado de alunos, e se passasse esse número, evidentemente, não cabia mais nada. Mesmo na tropa, os praças que se apresentavam, muitas vezes sobravam por excesso de contingente. E olha que as Forças Armadas têm uma longeva experiência nesse assunto. E foram evoluindo ao longo do tempo. O Corpo de Bombeiros não tem nenhuma experiência desse assunto. Você não pode mudar de A para Z da noite para o dia. Podia ter um projeto modular para depois se avançar. E era isso que estávamos aqui, com bom senso, tentando chegar. Felizmente, volto a dizer, pelo espírito democrático do presidente André Siciliano, ele retirou o projeto de pauta para que na semana que vem tenhamos uma reunião de colégio de líderes e com mais clareza, com mais tempo, a gente possa discutir, né, como enfrentar essa situação, função das emendas apresentadas. Então, senhor presidente, dentro do meu tempo de 10 minutos, é o que me cabia aqui falar. Muito obrigado. Tem mais algum orador inscrito?